Hoje eu vou falar da revelação. Revelação é um termo muito importante no contexto da fé cristã. E a revelação, ela está dividida em duas dimensões. Nós temos a revelação histórica ou sobrenatural. E temos a revelação natural. A revelação histórica ou sobrenatural, ela pertence às religiões positivas ou às religiões da salvação, da transcendência. Neste caso são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões são chamadas positiva ou da salvação, porque ela tem um conceito de Deus transcendente. Ela tem o conceito de Deus nessas religiões, cristianismo, judaísmo e islamismo, é o conceito de Deus, que Deus é um ser infinito, transcendente. E ele opera na natureza pelo seu poder, pela sua ação. Mas nesse contexto, Deus ele é distinto do mundo, da natureza. Então essas são as religiões da transcendência. Né? E a manifestação da divindade nessas religiões, ela acontece no diálogo. Então, Deus que é apregoado ou ensinado nessas três vertentes religiosas, ele se auto-manifesta no diálogo com um escolhido, para comunicar a sua palavra, a sua vontade. Então Deus escolhe um membro ou uma família. No caso, Deus escolheu Abraão para criar uma nação. Depois veio a manifestação através de Moisés, dos profetas, e que teve seu termos revelatório no evento Cristo. E aí inicia-se o cristianismo. Então essas religiões são históricas porque se pode fazer uma investigação e descobrir a sua origem no espaço e no tempo. Então essa religião da transcendência. Deus se comunica com uma pessoa, no caso Abraão, os profetas, e veio em Cristo. E através desse diálogo comunicativo, vem a orientação. E essa orientação torna-se normatização para a comunidade, a normatização da fé, que são as escrituras dessas religiões. No caso do cristianismo e o judaísmo, a Bíblia Sagrada. E no caso do islamismo, é o Corão. Estou falando no sentido geral, é o conceito básico de revelação. Revelação é a manifestação da divindade para ao homem. Revelação significa a manifestação da divindade para o ser humano.
E a outra revelação é a chamada revelação natural. A revelação natural, ela acontece na natureza e principalmente no homem, né? As religiões, ela, da transcendência, aceita a revelação sobrenatural e também aceita a revelação, primeiramente a revelação sobrenatural, que é a histórica, que dá um espaço no tempo, e aceita também a revelação natural, que é na natureza e através do homem. O homem com imagem de Deus e a natureza como uma representação do poder da divindade. A filosofia, ela só aceita a revelação natural, na natureza através do homem. Ela não aceita a revelação sobrenatural ou histórica. E no curso da história ocidental, na teologia acadêmica, liberal, a revelação natural, ela assumiu a primazia, ganhou a primazia. A revelação sobrenatural, ela teve a primazia até no século XVIII. Do século XVIII para cá, no cristianismo acadêmico, ou liberal, e na filosofia, o conceito de revelação, o conceito de revelação natural, a natureza através do homem. E do século XVIII para cá, o conceito de Deus ele foi obscurecido. O conceito de Deus do século XVIII para cá, ele foi reinterpretado pelas filosofias idealistas, espiritualistas do século XVIII, principalmente da Alemanha. Os filósofos idealistas como Schelling, Hegel, eles definiram o conceito de Deus, redefiniram o conceito de Deus e de revelação. Então, do século XVIII para cá, o liberalismo teológico, filosófico, ele concebe Deus não mais como uma pessoa, mas como um poder de ser que se realiza na natureza. Então, esse é o conceito de imanência, né? Aquele conceito de um Deus transcendente, no qual se prestava o culto, ele foi reinterpretado pelo panteísmo, ou pananteísmo, como um poder de ser, ou uma essência, uma substância que está imanente na natureza. Não está fora da natureza, mas está dentro dos processos vitais da existência. Tanto das coisas não racionais e também racional no sentido de sem consciência e também nos seres conscientes que é o homem. Então, segundo essas filosofias e esse liberalismo, esse poder de ser, essa essência, ele se existencializa na natureza, em todas as formas de vida, chegando à consciência de si no homem. Então, essa é o conceito de revelação. Então, revelação é a tomada de autoconsciência de Deus em si mesmo, né? Ele toma consciência de si na criação, no universo, na natureza, principalmente no homem. Então, o conceito de Deus foi destruído nessas correntes filosóficas. Então, a revelação é a tomada de autoconsciência do sujeito, no caso, do sujeito absoluto, no qual o homem está inserido.
Então, todas essas correntes filosóficas, da pós-moderna, o conceito de revelação é essa. Então, que o conceito de Deus foi destruído. Aquele Deus pessoal da fé cristã, que ainda conserva nos seus quadros conservadores, ele não é aceitável nas filosofias pós-modernas. E isso tem um grande prejuízo para a humanidade, que esses conflitos existenciais hoje, entre direita e esquerda, existe esse conflito dialético. Um lado tem um grupo conservador, que é o teísmo clássico, e do outro lado está o materialismo, que é consequência desse niilismo, dessa extinção do conceito de Deus. Então, essa nova ordem mundial que nós estamos vivenciando, esses conflitos, a polarização de ideia que se manifesta na política, em todo lugar, na vida social, essa ordem mundial que quer impor a destruição dos valores ocidentais, foram forjados pelo cristianismo. O útero disso aí é essa destruição do conceito de Deus que foi já previsto por Nietzsche no século XVIII com a sua filosofia da morte de Deus. Né? O que Nietzsche estava dizendo é que a filosofia ela destruiu o conceito de Deus tradicional na mente desses filósofos estudiosos. Né? Heidegger ele desenvolveu a filosofia do ser. Heidegger foi o último metafísico da filosofia pós-moderna. Ele desenvolveu a filosofia do ser, e o ser se atualiza, se manifesta na sua existência no universo. E a linguagem é o instrumento do ser se manifestar. Então, para Heidegger, a linguagem não é propriamente o homem, mas é o próprio ser no homem que se manifesta da linguagem. Então, essa é a condição espiritual do Ocidente. O Ocidente caminha para a destruição. Tá? Isso é profético. O homem caminha para a sua autodestruição, que se aproxima rapidamente. Isso é a vinda de Jesus que está iminente. Espero ter contribuído com o conceito de revelação nesse atual contexto.